Quer entrar de vez no competitivo, aumentar suas chances de topar torneios ou simplesmente melhorar como jogador? Então faça o coach com o Paulo PRJ. O coach é feito de maneira totalmente online, onde você, juntamente com o Paulo, irão analisar os seus jogos, discutir sobre deck build e imaginar a melhor estratégia para o tipo de desenvolvimento que você quer. Pois é tudo feito sob medida de acordo com o que você pretende. Se você pretende jogar um regional, é feito um metacall de acordo com aquele metacall da tua região para aumentar a tua chance de topar, ganhar torneios. Se for para jogar um torneio a nível nacional, a mesma coisa, ou simplesmente para melhorar como jogador, entendendo o jogo de uma maneira geral, global, ou até para counterar os decks da sua local. Não importa o seu objetivo, o coach com Paulo PRJ é uma ótima solução para você crescer dentro do jogo. Então entre em contato com o Paulo através de suas redes sociais, marque um horário, faça o coach e melhore como jogador. Links na descrição. Fala aí galera, eu sou o T e o formato está afunilando e também acabando, pelo menos é isso que esperamos. E muito menos eu estou aqui para poder fazer um dos reportes, na verdade o reporte de um dos torneios que rolou nesse fim de semana. Não é exatamente um reporte, a gente só vai poder verificar e analisar as decklists e identificar ali baseado no resultado que aconteceu, tentar entender mais ou menos qual foi o pensamento dos players para poder jogar esse torneio, já que foi um torneio altamente competitivo. Dois torneios online aconteceram esse fim de semana, dentre eles o CCS, que foi o torneio 3x3, torneio altamente competitivo e que tinha premiação e dinheiro, enfim, um torneio legal, um torneio maneiro, um torneio batuta, e a gente vai poder verificar aqui as decklists desses do top 8, né? Pelo menos de alguns dos que eu consegui encontrar, não consegui encontrar de todo mundo não, tá? Até porque eu não procurei tão bem, mas vamos tentar identificar aqui, analisar a decklist e entender mais ou menos como tá o formato. Lembrando que estamos teoricamente na iminência de uma banlist que você pode ver meus palpites sobre ela aqui nesse card e que a partir de 17 desse mês a gente já vai poder sonhar com a vinda da banlist, até porque os YCS presenciais foram cancelados, viu? A última coisa que pode acontecer de fato é simplesmente o ICS do Remote Duo, que sinceramente, né? Pois é. Então, até lá, esse aqui foi o último torneio. Posteriormente a isso, somente o ICS, e aí a gente vai ter a banlist, que vai poder mudar o jogo e fazer com que a gente tenha a lista pro Remote Duo. Até lá, vamos analisar essa decklist e entender mais ou menos o resultado desse torneio. E eu pretendo fazer também um outro vídeo falando sobre o outro torneio que teve. Esse torneio foi 1 versus 1, né? Inclusive o Paulo jogou e infelizmente não conseguiu o top. Mas o assunto de hoje basicamente é esse, meus amigos. Partiu, então vamos lá. Muito bem, então vou pedir um tempinho básico pra você, pra poder tirar essa webcam aqui da frente. Espero que a música não esteja muito baixa, né, que você esteja conseguindo ouvi-la bem. Então aqui a gente vai colocar essa webcam aqui atrás. Muito bem, então aqui a gente vai estar verificando as decklists desses amigões, né, que jogaram esse torneio e tentar tirar algumas conclusões sobre o formato no geral. Bom, primeiro aqui é basicamente uma listagem, né, de 108 jogadores que tiveram nesse torneio, sendo 36 times, já que eram 3x3. Como você pode ver, essa foi a representatividade no final. Obviamente o Sword Soul foi o melhor representado, pelo menos em utilização dentro do torneio, seguido pelo Invoked, né? Invoked sendo que... Caralho, que porra de reporte é esse? 14 desses Invoked era Dogmática, um deles era Machina e o outro era Eldritch. Machina Invoked. Pois é. Aqui você tá vendo 15% de Light Lusk, seguido pelo VW, onde 4 eram puros e 2 eram com o Sword Soul, seguido pelo Prankids, seguido pelo Dragon Link, como vocês podem ver. Essa foi a representação, o Sky Striker, por exemplo, e o Phantom Knight, além do Drytron, que são decks que a gente coloca na prateleira de cima do competitivo do Yu-Gi-Oh! Eles ficaram representados aqui nos 33%, né, que são 33% de outros, que estão abaixo, a representatividade dele está abaixo de 6%. Como vocês podem ver, 5 Sky Striker, 5 Drytron, 5 Eldritch, 4 PK, 3 Altergeist, 3 Flounder Reese, 2 Machina, 2 Mech, 2 Live Twin, 2 Tri-Brigade, sendo o Tri-Brigade puro, né, com Elf e Hero, enfim. Um ABC, um Sala, um Crusadia e um Mosquite. Pois é, como você pode ver, teve pessoas que foram só passear, mas fora isso, essa foi a representatividade geral do torneio. Passando um pouco para poder afunilar um pouquinho, a gente chega no top. O top, como vocês podem ver, teve essa configuração, sendo 7 Sword Soul. Lembrando que isso aqui é time, tá? Então o top 8 são 8 times, cada um com 3 jogadores, totalizando 24 decks aí, 24 jogadores, né? Então você tem 7 Sword Soul, 5 Prankids. O Prankids performou muito bem em comparação ao uso que ele tinha em relação aos outros decks, como o Bird, por exemplo. O Invoked ficou um pouco mais atrás, mas ainda performou bem. Teve 2 Light Lusk,
o Bird, né, Bird Up, 2 Virtual World, 2 Drytron Sky e um Dragon Link. Nenhum Phantom Knight configurou muito bem aqui. A gente volta àquela preocupação que eu tinha falado no meu vídeo, né, do Phantom Knight, de que corre risco de, quem sabe, a Konami nem irritar ele porque ele tá performando extremamente mal. É claro que ela não vai olhar pra isso aqui de uma maneira oficial, mas obviamente ela olha pra isso aqui. Então, agora a gente passa pra decklist dos jogadores, já que entendemos mais ou menos como que performou os decks e quais foram, né, os impactos dele no jogo, nesse torneio pelo menos, né, partiu transição. Muito bem, então eu vou passar aqui para a próxima imagem. Essa imagem aqui é uma decklist que eu vou ter que crescer ela aqui um pouquinho pra gente poder visualizar melhor. Muito bem, aqui está, pá, pum, muito bem. Ok, com a imagem um pouco mais crescida, aqui são a decklist dos jogadores, tá? Então, eu não consegui a imagem de todos os times, de todos os decks que jogaram. Por exemplo, o segundo colocado eu acho que não tá aqui. Tem 2 do top 4, esse do primeiro colocado, mas não tem um do segundo colocado. Então, provavelmente eles não divulgaram a lista até o lançamento desses decks aqui, né? Até o compartilhamento desses decks, talvez eles estejam guardando pra poder jogar o ICS, não sei. Então, a decklist desse cara aqui é o time... Esse time aqui, né, Angry Birds, esse aqui é o jogador A, então tem o jogador A, o B e o C. Desse time só tem o A e tem o B, não tem o C, tá? Então, beleza. Isso aqui é um de Invoked. Aparentemente, os 3 jogadores estavam jogando de Invoked com deck muito parecidos, obviamente. O Invoked, como sempre, tem espaçozinho ali pra tech, que nesse caso ele usou 3 Nibiru, 3 Ash, 3 Impermanence e 3 Droplets. Ao invés de usar Hintrap, ele usou esse Droplet pra ser versátil, Going First, Going Second, e o Impermanence tem mais ou menos a mesma variação. Além disso, ele usou o Ash, né, que é uma carta que é presente nos decks, mas ela causa muito menos impacto nessa proposta de jogo, eu acho. Além de 3 Nibiru, é óbvio, Mystic Mine, 3 Prosperity, Ecclesia, Rap's Feather, a engine de Dogma, a engine de Aleister, Full, né? Então, basicamente, o resto é standard. O que muda realmente são simplesmente essas techs aqui. Ele usou 41 cartas. No side deck, Draw e Lock, Bird e a própria Milhomet, por exemplo, muito presente. Além disso, o Token Collector, que ele tá usando só 2, tá? Eu acho que merece mais. Sword Soul é popular o suficiente a ponto de você usar mais desse, além de poder pegar Rogue como Infernal da vida. 3 BL. A BL foi preferida de ser usada aqui ao invés do Didi Crow, por exemplo, que você dá no DPE, bum, você nega o efeito dele. O Crow você tira do cemitério e ele invoca alguém de lá. Até prejudica um pouquinho, mas o BL, ele é mais versátil. Eu creio, né, que o BL é um pouco mais versátil, até porque você consegue parar algumas outras coisas, como por exemplo o próprio deck de Bird. Pois é, então, Dark Ruler, No More, Cyclone e o Derek Cambion, Luan, de resto, não tem mais muita coisa assim de diferente que ele tá usando, é relativamente standard, né? Uma Winda pra uma Apica, pra uma da Construction, DPE, NTs, Aguedes, 2 Mecaba, Purgatril, Rajin, enfim. É isso. Próximo deck, que é o jogador B, ele tá usando praticamente a mesma decklist, a diferença é... Vamos ver qual é a diferença aqui. Droplets, Impermanence de Nibiru, Ash. Não tem diferença, né, basicamente. Só mudou de posição ali as cartas no decklist. O side deck parece ser exatamente igual, com a diferença de que ele tá usando um Mystic Mine extra no side deck dele. Ele tá usando Rap's Feather no main deck, coisa que o outro cara não tá usando. E também ele tá usando o Ariel de side deck, que é uma call que eu gosto bastante. Eu gosto de usar Ariel desse deck de Monkey Flip, que eu jogo de vez em quando. Enfim, agora a gente passa pra decklist do top 4, já que eu não consegui a decklist do jogador C e também não consegui a decklist do segundo colocado propriamente disso. Partiu, transição. Beleza? Então o próximo decklist que vocês podem ver aqui é um do top 4, né, do Team 3 Driver e um Gamma Best Deck. Ok, esse cara aqui também usou a engine, topou com o Invoked, então o Invoked performou extremamente bem dentro do top, já que ele fez top 4 e o time campeão usava 3 Invoked, se não estiver enganado. Então, a decklist do cara, ele tá usando 2 Ash, 2 Draw de main deck, preferiu usar Draw de main deck, além do Cyclone e um College que ele tá usando ali. Então, em relação ao número de hand traps, ele usou 2 Ash, 2 Draw e 3 Impermanence somente. Então, 7 hand traps, é bem baixo esse número, tá? Ele usou só 2 do Prosperity e usou 3 TTT, ele preferiu ser um pouco mais agressivo, usou 3 TTT, 3 Droplets e 2 Cyclone. Continua sendo tech, mas essas foram as techs que ele adotou de engine, não tem nada de muito diferente, com exceção de que ele tá usando somente 2 Ecclesias ao invés de 3, que vem sendo o standard, né? Partiu. Side deck usou Lancia, beleza, e não usou Token Collector, tá confiante. Usou Mystical de side deck, além de 2 Cyclone que ele tá usando. Jogar com o Twin nesse deck eu acho extremamente horrível, porque descartar não é uma opção, você precisa de toda a carta do teu deck. Além disso, ele usou o Evelyn, pra quando ele vai segundo também, e o Derek Cambion Leon quando ele vai primeiro. Fora isso, não tem muitas coisas assim a acrescentar. Como vocês podem ver, não tem nada que justifique assim, você pega e olhe, bum! Cravei aqui, uma decklist, o cara usou uma parada muito diferente, uau, panda, não. Basicamente, os decks são muito próximos e o Sword Soul é muito visado, a galera já pegou o jeito de se jogar, esse deck tem uma Floodgate, o DPE desequilibra, e é isso. Não tem muita coisa assim de tão impactante que possa a gente falar sobre, né? O próximo decklist desse cara do mesmo time, ele usou um Sword Soul. Esse Sword Soul dele tá usando aqui o número de techs, que é 2 Ash, 2 Veiler. Além disso, ele tá usando 3 Impermanence, então continua também 7 hand traps, estranho. Acho bem pouco o hand trap que ele tá usando. Além disso, ele usou o Chalice, nem Drops, nem nada do tipo. Ele usou 42 cartas, sendo que ele tá usando Heavenly e não tá usando a Vessel. Por exemplo, a engine de Tene tá com 3 Ashuna, 1 do azul, né?
2 Vishuda e 2 do Adhara, ok. 42 cartas com Blackout, tá? Então ele tá usando aí 7 Hand Traps com Chalice, Going Second, além do Desires. Parece pouco, dá pra otimizar melhor, mas mesmo assim foi isso que ele usou. Não tá fazendo nada muito bem, nem indo Second muito bem, nem indo primeiro muito bem. Quer dizer, ele não tá indo Second muito bem com Tech de Blowout, nem com muitas Hand Traps, então... até ok. Você tem o número de Impermanence, Veiley, Ash e o Charles tá tranquilo. Ele usou o Draw, Bird e Invoked também. Ciclone, Dark Ruler, Raps Feather, Dimensional Barrier, uma crack muito utilizada going first, né? Porque tá bem definido. E o meta tá muito feito em volta dessas coisas, né? Fusão, Synchro e Exceed com o Bird, por exemplo. Apesar do Bird conseguir dar uns OTK um pouco assustadores mesmo, fazendo jogada só de Link por causa dos Tree Brigade que dão uma força pra ele. Além do Ordem e do Reboot, esta deck ele tá usando o Crimson Blader e o Dragite. Nem sei se é uma coisa diferente usar o Dragite, mas é isso aí. O deck dele nada muito de diferente, então partiu próxima decklist, que é do mesmo cara, usou um VW, então esse VW tá no top 4, completamente inexplicável na verdade. Como vocês podem ver, o 3x3 ele tem uma parada que, tipo assim, ele tira um pouco da variância, tá? Tira um pouco da variância. Então, se o meu deck, ele é um deck bom, eu treinei bastante, mas eu peguei um ponto da variância onde ou eu briquei, ou o cara abriu muito estourado, ou a combinação de cartas foi muito favorável pro meu oponente do que pra mim, geralmente no top eu perco essas partidas. Mas quando eu tô jogando 3x3, a ideia é que, se isso aconteceu pra mim, vai ser muito difícil que aconteça pro meu, pro meu companheiro de time também. Então ele vai, já que, se supondo que ele joga tão bem, a decklist dele tá tão bem montada, e ele joga decentemente, a tendência é que não ocorra essa fatalidade comigo e com ele ao mesmo tempo, e com os dois ainda por cima, tá ligado? Então a tendência é que seja compensada essa variância negativa pra mim com o jogo normal do meu companheiro, tá ligado? E lá na frente, quando ele tiver uma variância negativa, o ideal é que eu consiga carregar esses jogos pela gente, tá ligado? Claro, é um time de 3, então a tendência é que a variância seja diminuída por causa disso. Você não vai tomar aquelas partidas, tanto que não vai ter um deck de machina que vai chegar aqui na final, por exemplo, num torneio 3x3, muito difícil. Indo 1x1, pode ser que aconteça, como aconteceu com o Orkut, por exemplo. Em 3x3 é mais difícil. Esse VW, eu sinceramente, é completamente inexplicável ele tá jogando. Como você pode ver, o companheiro do time dele é com decks dos mais populares do formato. O Bird foi um deck que caiu muito em questão de resultado, como vocês podem ver. Então, cara, foi com o Invoked, deck altamente confiável, além do Sword Soul, que é bem visado, mas ainda assim é um deck muito bom, e o VW, que como vocês podem ver, não tem nada de muito diferente. Ele tá usando 3 Ash, 3 Nibiru, tá usando aqui os Droplets e o Impermanence, e é isso aí, muita fé no coração das cartas. Ele usou só 2 Desires com o do Upstart, College, Teleporte, de resto, a engine de VW que é obrigatório de se usar. De side deck não tem nada de tão diferente assim. O lado bom é que pode justificar esse VW é que quando ele joga, você consegue fazer jogada de Bia milando o Token Collector. Isso é bem bom contra Sword Soul, por exemplo. Melhor do que nenhum outro deck porque nenhum do deck usa Bia milando o Token Collector, à exceção do Drytron, por exemplo. E esse deck consegue fazer isso, então isso é interessante, já que você consegue pegar e ter um Going First legal, que a tua engine acessa as tuas techs de side. Isso é interessante. Então, essa é a decklist dele. Agora a gente, como vocês podem ver, também ele tá usando o Dragon de extra deck junto com o Mud Dragon e não tá usando o Caliga. Partiu, próximo decklist, posso time na verdade. Próximo time, esse amigão aqui, esse time, né, o Team Fruteto, usou o Dragon Link, New Always Better, e isso faz com que o Dragon Link caia um pouco de popularidade, apesar de que eu acho que o Dragon Link é de fato pior do que os outros decks, tá? Ele tem um fator variância muito chato, a combinação de cartas importam mais do que deveriam, e o fator Chaos Ruler resolver bem é chatíssimo, e você ficar dependente disso várias vezes me incomoda bastante, por isso que eu acho que ele é pior do que os outros decks do meta, mas ainda assim ele é bem competente. Vocês podem ver, o cara usou aqui 2 Halter, 3 Dance de main deck, usou a engine de dragão, né, 2 leve, tá, 2 V, ele tem esse dragão aqui que é o Nebula Dragon, se eu estiver enganado, um extender estranho, e usou só um Knock. Parece estranho. Além disso, de Hand Trap, ele usou Hand Trap de altíssimo impacto, como 3 Densa, 3 Nibiru, 3 Gama e o Impermanence, que é versátil, First e Second. Além disso, ele usou o Desires, por isso o número elevado de cartas, o que eu acho estranho, porque você está usando um bom número de Tech Cards, mas o fato de aumentar as cartas faz com que você veja menos vezes essas tuas techs. Além disso, ele usou um TTT, um Order completamente estranho. Então, eu tô achando um pouco estranho essa decklist, além de ter usado só 2 Rocket Tracer, 2 Synchron e um do Recharge. Parece caber em 40 cartas isso aqui, tá? Talvez porque ele queria usar o Desires e ele achou isso justificável. Então, para usar o Desires, você bane peças muito importantes. E aí ele não quis usar, mas sei lá, estranho. Não gosto muito do Desires nesse deck, mas o cara usou, deu certo. Ele usou um Crow, 3 do Token Collector também de side deck, além de 3 Draw. Então, só Hand Trap agressivo, que vocês podem ver, o cara nem chegou a usar Ash. O Veiler, ele não é tão agressivo assim. Ele usou 3 Lancia, 3 Veiler. Não, 3 Lancia, 2 Veiler, 3 Nibiru, 3 Gama e 3 Impermanence. É um número elevado de Hand Trap. Tudo bem que isso tá camuflado no 45 cartas, mas
provavelmente usando 15 techs em 45, não deve ser uma chance tão distante de usar 12 techs em 40, por exemplo. Então, ele acaba conseguindo achar as paradas e o design deve ser muito bom pra poder te ajudar a virar jogos, né? Enfim, 3 draw, então o Ash nem viu a cor dessa decklist. Além disso, Rapid Fed, Lightning Storm, Caspa aí segundo, além do Summon Limit pra ir first, né? O Ash deck não tem muita coisa diferente, além de que ele tá usando Triple Burst, Apollousa, o Exceed 8, e é mais ou menos por aí. Próximo decklist desse mesmo time é o jogador C, né? Esse aqui é o... Cadê? Não, esse aqui é de outro time. Zan AC... então, desse time eu só consegui essas duas decklists, tá? A decklist seguinte é de Prankids. Então, esse time é um time de Rogue, que é um Dragon Link e um Prankids. A galera chega num ponto onde New always better, né? Onde o deck novo é sempre melhor e todo mundo vai usar esse detrimento de outros. Mas chega um ponto que todo mundo vê, será? E se eu pegar aquele outro deck Roguezinho ali? Ele ainda é bom, excelente, o deck é forte, cabe tag, então pode ser que seja melhor. Daí a galera acaba migrando eventualmente jogando de outras coisas. No caso, quem foi abandonado foi o Bird, em detrimento do uso desses outros decks. E a justificativa é que o Bird tá sendo muito hateado com draw e afins, né? Quer dizer, nem sei se isso é justificativo o suficiente, mas o draw dói bastante. Dói bastante e ele cabe menos tech. O deck de Bird atual cabe menos tech do que um Prankids da vida, por exemplo, do que o Sword, Soul, Standard, não Standard, digamos assim, e do que o Invoked, por exemplo. Então, por esse ponto de vista, a galera justificou usar outros decks em detrimento do Bird, por exemplo, que é quem foi preterido. Daqui, nesse Prankids, como vocês podem ver, é um Prankids Going Fucking Second. Pois é, não tem uma hand trap que sequer. Ele tá usando 43 cartas, todos os nomes de Prankids ao máximo, com exceção do Rocks, que ele tá usando 2, Terra e 2 campos só, ok? 3 Pandemônio, 2 da Pranks, e ele tá usando o Desires, além do Skill Drain de main deck. A única hand trap que ele tá usando é o Impermanence, mas porque o Impermanence é versátil, first e second. Além disso, ele tá usando o Mystic Mine, o Droplets e o TTT, que são cartas muito focadas no Going Second. Instant Fusion, College Reborn também estão por aqui. Além, claro, dos 2 Thunder Dragon Fusion, que você mila com as Anacondas, que você pode milar um delas com a Anaconda e outro top deck também, sem falar que ela é follow-up depois. Então, ele escolheu essa abordagem, tranquilo. As cartas Going Second dele aqui, quando ele vai primeiro, ele continua com a mesma situação horrorosa de quando ele vai primeiro ele tomar um Ash ou um Mage, ter Gama e perder. Ele tá usando o Ash, né? Então ele tá usando Ash, Droplets, Mystic Mine, TTT e o Impermanence, 15 techs, além de 3 Desires e o Skill Drain, 14 tech, né? 16 tech, perdão. Então é muita tech que o deck consegue usar. Mas provavelmente ele escolhe... Eu não sei se ele escolhe Going Second com essa porra dessa decklist, porque ele continua ruim. Ele toma de novo uma hand trap no normal summon e se fode. E aí os Droplets e o Mystic Mine não servem de nada. Não sei, estranho. O TTT até te ajuda a punir, mas ele te ajuda a punir quando você usa polis. Mas porque você compra as polis. Dessa forma, você vai comprar o que pra punir? Nada. Normal summon, você tem que comprar Pandemônio. É isso. Achei estranho. Draw, Nibiru, Judge pra ir primeiro e o deck Cambion Leon ele tá usando aqui também pra ir primeiro, além do Twin pra quando ele vai segundo. E a side deck não tem nada de muito diferente, além de 2 da cozinha que ele tá usando, né? Justificável por 2 Thunder Dragon Fusion no main deck dele. Partiu, próximo time, decklist, let's go. Próximo decklist aqui é do nosso amigo Bird. Então aqui você pode ver no top 8 tem o Bird Up. Esse Bird Up é um Bird Up que tá usando a engine máxima de Bud, inclusive o 1 for 1, o Bird Call, 3 Fractal, 3 Nerval, 1 Kit, 1 Kerais e um do Apex, além do Tank Desires. Até aqui é relativamente standard, você tem meio que 10 espaços pra tech, porque aqui em cima são 3 pots que você usa. Então, no máximo, o que eu, assim, jogando com o Bird, eu tiro um 1 for 1, tiro um Tank, mas tirar Tank é tirar consistência e começa a ficar um pouco dolorido. E eu uso o Prosperity ao invés do Desires. Então, tem essas diferenciações. No caso, eu teria espaço pra 2 techs a mais usando 12. Mas o cara que tipo, o standard não é esse. O standard é ter, tipo, 9 espaços pra tech no Bird atual. Então, esses espaços foram preenchidos com o Impermanence, versátil, first e second, além do Dark Rule e o Droplets, e o Crow, porque ele é buscável com a menininha aqui, né, com um dos passarinhos. Então, ok. Esse foi o espaço de tech que ele usou. Eu não gosto dessa build, dessa deck build aqui, mas... cara, ele fez top 8. Ele usou 3 Nibiru do Gama de side deck, então como vocês podem ver, não tem cartas de 1 pra 1, com exceção do Impermanence, que ele é como se fosse um Chalice no second, né? E é bom, porque força DPE, nega alguma interação que o cara tenha na mesa. E ele não usou Ash, Veiler e esse tipo de carta, tá? Ele usou o Nibiru e o Gama de side deck, não usou o Draw, não achou justificável. Além disso, ele tem o Twin, o Raps Feather, né? O Raps Feather Storm, além da Wolf e o Red Reboot. Esse é o deck do cara. Basicamente é um deck que vai pra cima. Eu não sei se ele escolhe segundo, provavelmente não. A ideia é, beleza, o meu deck é bonzão indo primeiro. Eu vou fazer meu deck primeiro. Mas todo mundo quer ir primeiro e todo mundo é bonzão indo primeiro também. Então,
as minhas hand traps é um pouco estranha, eu não consigo alinhar com todo mundo, então eu vou colocar as cartas Going Second, foda-se. E ele foi com esse pensamento e ele conseguiu fazer esse resultado aí. De side deck, de extra deck não tem muita coisa diferente, é standardzinho. Próximo deck desse mesmo time é esse cara que jogou de Drytron, ele é o player B. Então esse Drytron que vocês podem ver tá usando Dragoon ao invés de DPE. O Dragoon ao invés de DPE no Drytron eu até acho justificável, porque você quer segurar os jogos, né? Mais do que, e ele segura mais do que o DPE, eu acho. Ele segura mais do que o DPE, apesar de que você tem o Bird, você tem o Sword Soak, que depois de baitar um Dragoon, que tomou um draw, por exemplo, vamos supor, o Drytron tomou um draw, ele vai fazer o Dragoon. O Dragoon é bem mais altável, quer dizer, ele não é tão mais altável porque ele não sofre alvo, esse tipo de coisa, não toma impermanence, todo mundo usa e dá no DPE, mas ele fica lá e ele vai negar uma vez, vai, é mais difícil tirar? É, porém, o Bird tem os Zeus, o Sword Soul tem aquele cara grandão lá, o Synchro 10... Eu não sei não, hein? Eu fico um pouco em dúvida, porque pelo menos o DPE, ele tenta voltar depois e gera follow, né? Enfim, então ele tá usando a engine de Drytron aqui, bem standard, né? Só com 2 do laranja, uma Lença, porque é buscável pelo Benten, Iva, os rituaizinhos de one-off, né? Inclusive ele tá usando Natasha de main deck, que eu acho ruim demais. Ele tá usando só um da spell de ritual. Ok, 3 prep, droplets, e é isso. Não tem espaço pra Manora, como vocês podem ver, é muito fechado o deck, não tem espaço pra tech. Beleza? De side deck ele tá usando os Token Collector, Lancia, a engine de artefato, inclusive com o Sanctum, mas ele tem o Dagda no extra deck também. Não tem Dagda, olha só, o Sanctum, o Scythe é só pro Sanctum mesmo, quando ele vai primeiro, ele usa o Sanctum, então o deck já é muito bom indo primeiro, ainda tira esses drops aqui, coloca esse Sanctum e vai com muita fé e amor no coração. O Collector mesmo Sword Soul, Impermanence que ele tá usando de side deck, engraçado, mas beleza, o extra deck não tem muita distinção, com exceção de que ele tá usando Instant Fusion, por isso ele usa Millennium fucking Eyes. É isso, próximo decklist desse time é do player C, o Sky Strike desse deck, desse cara aqui, né, ele tá usando o Upstart, não tá usando 3 Rose, criminoso, além tá usando 3 Ash, 3 Veil, 3 Nibiru, de hand trap, além de 3 Impermanence, 12 hand traps, além do Derek Cambion, Luan e o Droplets, 18 tech cards que esse cara tá usando, é tech pra cacete, além de tá usando os one-offzinhos do Sky Striker, né? Tá usando o Engage, o Drone, um Shark, 3 do Widow com o Multi-Roll, um Afterburners e um do Área 0, além do Rota e das coisas de DPE. Então, pois é, o apego do Sky Striker é esse, ele usa muita coisa e ele toma as coisas menos doloridas, digamos assim, né? Então, se eu tô usando um deck de Aleister e eu tomo um Ash, um Veiler, eu vou ser muito menos punido do que no Sky Striker, que com uma carta eu tomo esse Ash e o Veiler, que é no Kagari e no Shizuko, por exemplo. Então, com uma cartinha, eu comi 2 hand trap do cara, com o mesmo bicho. E a Ray fica no cemitério, se eu achar a Ray. O problema é que ele é bem menos consistente do que os outros. Então, se o Sky Strike fosse mais consistente, provavelmente ele seria um deck bem melhor no competitivo atual. Claro, né? Mas ele não é. Então, ele tem excelentes características, muito espaço pra teco, vocês podem ver. E o cara conseguiu bliscar uma parada boa. De side deck, vocês podem ver, tem muita trap envolvida ali, né? Inclusive, 6 delas entram quando você vai primeiro. Você tira os droplets, deve tirar alguma outra coisinha extra ali. O Derek Cambion Luan de repente se mantém dependendo da matchup. Mas o cara tá usando o Sanctum e o Barrier quando ele vai primeiro. E quando ele vai segundo, você tem o Evelyn, além dos Lancias, do Lancia. E ele tá usando o Lancia e Scythe no side deck, né? Porque o Sanctum consegue trazer o Lancia também. E isso é bom em algumas matchups. É isso, o deck do cara, além do String Twister, pra poder tirar os Order de One-Spell da mesa. Side deck, extra deck, nada de muito peculiar. É isso, partiu. Próxima decklist, tá ficando muito grande esse vídeo, partiu, let's go. Beleza? Não tem muita coisa, agora eu vou falar um pouco mais por cima, tá? Esse aqui é um Prankids com DPE, tá? Então é um Prankids que usa a vertente Going Second, Dark Ruler, Droplets, Mystic Mine, TTT e o Derek Cambion Luan, 15 attacks, além de tá usando a engine full de Prankids e não tá usando nada de externo, com exceção da engine de DPE. Com 40 cartas, não tá usando pot, não tá usando desire, não tá usando... Ele tá usando droplets, tá? E não tá usando hand trap nenhuma, absolutamente nenhuma hand trap. Então, com 12 cartas Going Second, ele tenta quebrar as mesas, além do DPE. E aí depois ele tenta fazer jogar de Prankids, claro, não antes do DPE, né? Porque senão você não consegue. Mas enfim, essa é a ideia. Tanto que no extra deck dele, como vocês podem ver, pra poder... colocar mais ainda o gameplay dele, é que ele tá usando 2 Anacondas. Essas 2 Anacondas significam o quê? Uma pra Thunder Dragon Fusion, por exemplo, e a outra pro Phoenix Enforcer. Então você tem 2 Thunder Dragon Fusion no decorrer do jogo. A primeira provavelmente vai fazer o DPE, se a tua jogada de Prankids passou, se não, vai virar Thunder Dragon Fusion, mas lá na frente você consegue acessar a engine de DPE também, porque tem 2 Anaconda no teu deck e faz muito sentido. É um deck Going Second, o side deck dele tem mais coisas assim. Na verdade, se o cara vê que ele tem esse tipo de tech já no main deck e querer mandar ele começar, ele vai ter o Judge pra poder colocar e o Draw, que é só pra somar alguma coisinha. De resto, mais bomba Going Second como Lightning Storm, o Evelyn e o Draw. É isso, esse é o deck do Prankids que foi agressivíssimo. Ainda nesse time você tem um Sword Soul. Esse Sword Soul é bizarro, porque é um Sword Soul que usa a engine de Needle Fiber. Então ele tem o Needle Fiber, o Aurora Dawn, pois é. Então,
Enquanto o token de Sword Soul tá na mesa, você não pode fazer link, mas o cara dá um jeito. Então ele tá usando só TTT e o Droplet de Tech Card, porque o resto é tudo Engine e Extender. Claro, o Dark Ruler, né? Então 9 cartas, só que ele tá usando 45 cartas, 9 techs Going Second. De resto, é o jogo de Sword Soul que todo mundo conhece, com Gama de main deck também. E aí ele usa esses brick desgraçado, né? Que é o Deskbot, o bichinho que é buscado pelo Cupido e o Coldwing. Além do extra deck, ele tá usando o Cupido em algum lugar, tá aqui o Cupido, junto com a Engine de Fiber e o Red Fusion, que consegue invocar um Thunder, 2 na mesa. Bizarro esse deck, bizarro, bizarrão. Ele tá usando Mud Dragon, olha só que merda. O Mud Dragon faz o que... Ah, o Mud Dragon invoca... Sei lá, bicho, invoca Rajin. Eu não sei porque ele tá usando esse Mud Dragon, sinceramente. Não tem nenhum bicho de fusão fortão aqui que ele possa fazer. Quer fazer o Rajin com o Mud Dragon? Que merda, hein? O Mud Dragon tá aqui porque você dá Instant Fusion nele também, né? Então, é Instant Fusion que dá um book. É bom. E é metade de uma jogada aí. De Fiber, por exemplo. Enfim, esse é Sword Soul, o próximo deck é outro Sword Soul também Going Second, então vocês podem ver a vibe pra esse torneio foi a galera fazer uma parada Going Second. Muito desses decks que foram muito bem nesse torneio estão usando essa vertente. Então é um Sword Soul meio padrão, Protoss de main deck, tá usando aí o extra deck padrão de Ten de Sword Soul, né? Evelyn, Lightning Storm, Dark Ruler No More e o Droplet são as 12 techs que ele usou no main deck, além do 3 Desire, de resto é Engine padrão de Sword Soul. Por fim, agora a gente passa pro outro time, que é esse Tri-Brigade, que usou aqui é um Tri-Brigade passarinho, mas não é um Bird Up, é um Tri-Brigade mesmo Light Lusk, antigo, aquele antes das cartas boas de Light Lusk existirem. Então ele só usa Bird Call, a marrom e a verde, é isso, porque basicamente parece que isso é uma engrenagem de Zeus, tá? Essa é só uma engrenagem de Zeus, ele nem usa o passarinho que busca. É uma engrenagem de Zeus com o Tri-Brigade do lado, tá? Então ele tá usando a Lady Hand Traps, o Ash, o Veiler, o Nibiru, Gama e o Impermanence. É muita técnica pra ter esse Prosperity, o One for One, TTT e o Order de main deck. E tá usando só um Revolt, que é excelente. A galera tá passando a usar um Revolt, é muito mais otimizável. E é isso, esse é o deck do cara, posta no decklist VW. Esse VW não tem muita coisa o que falar dele, né? VWzão standard. E por fim, esse Drytron, que é um Drytron que tá usando Scythe de main deck e a engine de DPE ao invés do Dragon, como vimos anteriormente na outra decklist. Mas enfim, meus amigos, por hoje é isso. Espero que tenham disso, espero que tenham gostado. Comentem disso que você achou dessa decklist. É isso aí, valeu, falou e até mais.